E aí, pessoal, sou o professor Carlos Alex de Matemática. Eu tô com você, focado no Enem. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de análise combinatória. E quando é que nós estudamos a análise combinatória, né? Quando nós estamos vendo o total de possibilidades de algo acontecer. Só que para isso, nós temos que relembrar, porque nós temos várias situações para que isso ocorra, não é? Então, nós temos alguns pontos que temos que estudar na análise combinatória. São elas, o princípio fundamental da contagem, a permutação, que é dividida em três, simples com repetição circular, o nosso arranjo simples e a combinação simples. São os principais tópicos. Vamos lá para cada um deles. O princípio fundamental da contagem é quando nós trabalhamos com etapas, certo? Por exemplo, vamos fazer um exemplo. Uma montadora de carros oferece a seus clientes as seguintes opções na montagem de um carro. 2 tipos de motores, 2 tipos de câmbio, 6 cores e 3 tipos de acabamento. De quantas maneiras distintas pode-se montar esse carro? O que acontece? Nós vamos ter, para cada etapa, uma quantidade de possibilidades. Por exemplo, 2 tipos de motores. Então, dos 2 tipos eu vou escolher um. Então, eu tenho 2 possibilidades para isso, certo? 2 tipos de câmbio. Então, de um eu vou escolher um, só que eu tenho 2 possibilidades de câmbio. Da mesma forma, 6 cores. Então, das 6 cores, eu vou escolher uma, mas eu tenho 6 possibilidades para escolher um tipo de cor, certo? E aí, 3 tipos de acabamento. Então, em relação ao acabamento, são 3. E aí, a pergunta é de quantas maneiras distintas? Você só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72 maneiras. Eu consigo montar esse carro que eu pretendo. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Para cada etapa, eu tenho a quantidade de possibilidades, ok? Já na nossa permutação, eu posso resolver os meus problemas de permutação por princípio fundamental da contagem? Posso, certo? Porém, é mais prático eu resolver sabendo que é uma permutação. A palavra permutação, ela vem de troca. E aí, ela pode ser simples, com repetição, e o nome já está dizendo, repetição é porque vai existir uma repetição, e a circular, porque eu vou fazer uma troca em um local que é circular, certo? Então, a simples, vamos para as nossas fórmulas. A fórmula é n fatorial, a com repetição é n fatorial dividido pelas repetições fatoriais, que pode ser quantas eu tiver, e a circular é n menos 1 fatorial. Vamos fazer cada uma delas. Vamos supor que eu tenho 5 pessoas em uma fila, e aí eu quero saber de quantas maneiras distintas essas 5 pessoas podem ficar numa fila. Percebam, são 5 pessoas e eu vou trocá-las de canto e eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso fazer isso. Eu poderia fazer o princípio fundamental da contagem? Posso. Primeiro, segundo da fila, o nosso terceiro, o quarto e o quinto. De quantas maneiras eu posso colocar a primeira pessoa? Ora, eu não tenho 5 pessoas, então eu tenho 5 possibilidades. Se a primeira ficou aqui, o que acontece? A segunda vai ter 4 possibilidades, porque a primeira já ficou na frente. E assim sucessivamente. Se já tem 2 aqui, sobraram 3 possibilidades, 2 e 1, que é 120 esse produto. Só que direto, como eu sei que elas vão trocar de canto, perceba, elas vão trocar de canto e são todas distintas. Então, é só colocar 5 fatorial, porque é o número de elementos fatoriais, certo? Então, 5 fatorial, relembrando esse símbolo, certo? É o elemento vezes o antecessor até chegar em 1, que também dá 120, ok? Se existe uma repetição, e só lembrando, eles gostam muito em qualquer vestibular da palavra anagrama. O que é que significa a palavra anagrama? Que eu vou pegar uma palavra qualquer, por exemplo, Alex, e consigo formar várias palavras com as letras da palavra Alex tendo sentido ou não. Cuidado, ela pode ter sentido ou não a palavra. Por exemplo, Sheila fica
Chale, Lexa e assim vai. A pergunta é de quantas maneiras distintas eu consigo fazer isso? Se são 4 letras, 4 fatorial. Lembrando, ó, todas são distintas, então a permutação simples vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E se existir repetição? Por exemplo, a palavra arara. Na palavra arara existe repetição. Então, ó, a quantidade 2, 4, 5, porque é a quantidade fatorial dividido pelas repetições fatoriais. Cada um, ó. Por exemplo, eu tenho 3 letras As e 2 R's. E 2 R's, né? E aí eu resolvo, ó, 5 vezes 4. Para facilitar o seu cálculo, você vai até o maior de baixo e o outro você desmembra. E aí simplifica, ó, 4 com 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, de 10 maneiras distintas eu consigo escrever anagramas, tendo sentido ou não, porque essa é a definição de anagrama. Gostam muito, ok? E circular do mesmo jeito, de quantas formas diferentes eu posso trocar, por exemplo, 4 pessoas que estão ou em uma mesa ou em uma roda gigante, tanto faz. Gostam muito desse tipo de exemplo, certo? A roda gigante lá do parque, não é? Ou numa mesa ou em qualquer brinquedo circular. Se é circular, é a quantidade menos 1 fatorial. Olha, no nosso caso, vamos supor que a nossa mesa tenha 4 cantos. Então, ó, 4 menos 1 fatorial, que fica 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ok? Nos dois casos, nos dois primeiros exemplos, nós estávamos trabalhando, por exemplo, na permutação, se eu tinha 3 pessoas, de quantas formas diferentes eu posso trocar elas de canto. Agora vamos supor um exemplo. Eu tenho 7 crianças e eu vou formar um time de 5 pessoas, certo? 7. E eu tenho 5. Eu quero escolher só 5 das 7. Nesse caso, eu não consigo fazer por permutação. Por quê? Porque a quantidade de elementos, ó, é N, eu tenho 7 pessoas que é N, só que eu só preciso de P pessoas, que são 5. Ó. Por isso que a história do arranjo é NPAP, que é N fatorial sobre N menos P fatorial. E na combinação, ó, combinação de N, PAP é N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. Só que eu quero que você entenda quando é que eu uso um e quando é que eu uso outro, certo? Nos dois casos, os elementos têm que ser distintos e eu, ó, de 7, escolho 5. Qual é a diferença dos dois? Na combinação, a ordem não importa dos elementos. E no arranjo, a ordem dos elementos importa. Como assim, ó? De 7 pessoas, eu vou escolher 5. Tanto faz ir, vamos supor, o A, o B, o C, o D e o E. Eu não estou impondo ordem, que o primeiro tem que ser o A, que o segundo tem que ser o B. Tanto faz ir o A, o B, o C, o D e o E. Como ir, ó, o B, o C, o D, o E e o A. Eu não estou impondo que o primeiro tem que ser o A. Ok? Eu não estou colocando ordem. E aí vai ficar, ó, uma combinação, porque a ordem não importa. E aqui, ó, de 7 pessoas, eu vou escolher 5. 7 fatorial sobre 5 fatorial, ó, N fatorial sobre P fatorial, vezes N menos P. 7 menos 5, que é 2. Resolvendo, ó, vai do maior de cima até o maior de baixo, porque eu posso parar a qualquer momento. E o outro eu desmembro. 2 fatorial é 2 vezes 1. Simplificando, vai ficar 7 vezes 3, que dá 21. De 21 formas, eu posso pegar de 7 pessoas e escolher 5. Entendeu? E a ordem não importando. O professor faz um exemplo em que a ordem importa. Nesse caso, ó, vamos lá. Eu tenho 5 pessoas e uma sala de aula e eu quero escolher os 3 primeiros colocados. Ou uma corrida, tem 5 pessoas correndo. De quantas formas nós podemos ter os 3 primeiros colocados? Perceba o nosso exemplo, ó. Primeiro, segundo e terceiro colocado. Se o A foi o primeiro, o B foi o segundo e o C foi o terceiro, se eu colocar C, A, B, o A já não foi o primeiro colocado, ó. Então, por mais que eu tenha pegue A, B, C nos dois casos,
são sequências diferentes, porque ó, eu tenho uma ordem que importa. Esse é o primeiro, o A é o primeiro aqui e o C é o primeiro aqui. Então já são sequências diferentes, ok? Então nesse caso é um arranjo. Então o arranjo ó, de 5 elementos eu vou escolher 3. Como é que vai ficar? Ó? 5 fatorial, que é n fatorial, sobre n menos p. 5 menos 3 é 2. Você pode resolver direto ou fazer da forma que eu estou falando. Vai até o menor. Se você quiser fazer direto, você resolve. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. E 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. Simplificando, você tem 60 maneiras de 5 pessoas escolher os 3 melhores. Ok, pessoal? Então essa aula de análise combinatória, até a próxima!